Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Estamos começando mais um Perguntar Não Ofende. E o nosso convidado de hoje é Dagoberto Alves de Almeida. Ele é reitor da Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. E vamos tratar aqui de um assunto quentíssimo, né? Sobretudo por declarações de ministros, declarações de gente que não conhece, a imprensa faz confusão. Vamos tentar aqui iluminar, né, esse campo precioso da atividade educacional brasileira. Dagoberto, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter você por aqui. Eu sei que você entende do assunto. Então, para mim, vai ser mais fácil. Muito obrigado, Augusto. Meus agradecimentos a você por me receber, aos nossos ouvintes, porque nós vamos conversar sobre algo que é absolutamente relevante em nosso país, que é conhecimento, ciência e tecnologia. Perfeito. Então vamos começar pelo seguinte, e você vai invertendo a ordem à vontade. A impressão que tem quem acompanha não tão de perto o ensino brasileiro é que o Brasil ficou pelo avesso. Enquanto todos os países eles procuram dar ênfase ao ensino fundamental, ao ensino básico, o Brasil, sobretudo nos governos Lula e Dilma, ele deu ênfase, ele enfatizou o ensino superior. O Lula se gabava, com motivos ou não, de ter criado mais universidades do que o Fernando Henrique Cardoso, que é sociólogo, né? E a sensação que ficou é de que essas universidades federais acabam formando, muitas delas, analfabetos funcionais. Esse equívoco acabou contaminando velhas e tradicionais universidades federais muito eficientes. Eu me orgulho de ter estudado numa delas, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estudei direito lá. Como é que está o quadro hoje? Primeiro, o Brasil errou ao dar ênfase ao ensino superior e como é que é o quadro formado pelas universidades federais? Muito bem. Eu, como muitos brasileiros da minha geração, eu fiz meu primeiro e meu segundo grau numa escola pública. Escola de alta qualidade, que era a Escola João 23, lá na cidade de Itajubá. Você nasceu em Itajubá? Eu nasci em Cristina, uma cidade pequena, ali perto, ali na região. E meu pai, com grande dificuldade, toda a nossa família, fui para Itajubá fazer meus estudos e, obviamente, não tínhamos condições de pagar um estudo caro e nem precisava, porque a escola pública naquela ocasião era de altíssima qualidade. Era muito boa. É um pecado imaginar que ao longo desse tempo essa escola pública de primeiro e segundo grau foi perdendo a sua qualidade. E realmente eu fico muito preocupado porque com algumas honrosas exceções e variadas instituições privadas de alta qualidade nós temos, como as PUCs, a própria GV e outras tantas, mas o fato é o seguinte, que as universidades públicas estaduais e principalmente as federais são instituições federais de alta qualidade. Eu me preocupo, Augusto, com não caiu tão... Não se pode generalizar. Tá. Como tudo na vida, sejam pessoas, instituições, há aspectos positivos e outros que merecem melhorias. Agora, me preocupa quando alguém generaliza e de uma forma solta, equivocada e até cruel, destrói toda uma reputação, destrói uma tradição, e isso não pode acontecer. O que nós podemos dizer a respeito? O Brasil não é apenas uma pátria de músicos ou de atletas do futebol, é também uma pátria de educadores, de cientistas, de empreendedores. Então, nós temos Visconde de Mauá, pesquisadores. Sem dúvida, nós temos César Lattes, nós temos Mário Schomberg, nós temos, além do Santos Dumont, conhecidíssimo, nós temos o padre Landel de Moura, um dos pioneiros das telecomunicações, e a nossa juventude não sabe disso. E o nosso povo, às vezes eu me preocupo e acho que nós temos certa responsabilidade, nós não somos capazes, talvez, e daí
porque eu agradeço esse momento de nós podermos falar sobre aquilo que eu realmente considero hoje, ao longo de toda a minha vida profissional, de entender aquilo que é importante para um país, para uma nação, que é conhecimento. Porque sem conhecimento não tem desenvolvimento de fato. E conhecimento é indissociável de pesquisa, de... Absolutamente. Então nós temos uma educação de qualidade, que tem que ser do primeiro grau, que tem que ser essa educação capaz de produzir pessoas que criam conhecimento, ciência, que são capazes de transformar esse conhecimento de fato em algo que traga valor, que agregue riqueza, que produza progresso, que é a tecnologia. E Perfeito. Quando ela é muito disruptiva, quando ela é muito forte, nós temos a inovação. E a inovação muda todo um cenário. A inovação muda a própria indústria. A inovação cria possibilidades que a gente sequer imagina. E sempre foi assim, Augusto. Sempre foi assim. Se os senhores imaginarem, por exemplo, quando o Império Romano, ao longo de mais de 900 anos, dominou todo o mundo ocidental, foi graças nem tanto à bravura dos soldados romanos, mas foi graças à tecnologia e o conhecimento que eram quase que exclusividade do exército romano, tanto produzindo armas quanto produzindo edificações. Então, o conhecimento naquela ocasião, o conhecimento da humanidade dobrava a cada 100 anos. Na Revolução Industrial, onde tudo isso que nós conhecemos hoje como modelo de indústria e desenvolvimento começou lá na Grã-Bretanha, lá entre o século XIX e o século XVIII, o conhecimento dobrava a cada 50 anos. Sabe agora o que está acontecendo? Já não é mais século, não é mais ano. Nós estamos falando em meses. Estão dizendo, os grandes especialistas, como o Instituto Buckminster Fuller, que provavelmente para o ano que vem o conhecimento da humanidade vai dobrar a cada 73 dias. E onde é que nós estamos nessa? E o Brasil pode ficar fora dessa, pelos cortes que houve nas verbas, pela desatenção dada pelo governo. Quais são os fatores que geram a crise vivida pelas universidades federais? A minha percepção é que, especificamente a que você dirige. Perfeito. Especificamente, a minha percepção é que, mais uma vez, nós temos uma postura um tanto polarizada, um extremismo de esquerda, um extremismo de direita, e a gente perde a percepção no sentido de entender que existem coisas importantes e relevantes, e é para essas questões que nós devemos disponibilizar a maior parte das nossas energias. Parênteses, você se define como alguém de esquerda, direita? Eu não me defino, não. Eu tenho é um verdadeiro horror a esses rótulos. Eu acho que qualquer que seja a sua agremiação política, você tem contribuições positivas. O que não se pode é adotar uma postura extremista e desconsiderar tudo que ocorreu anteriormente. E vale para qualquer tendência. Então, vamos analisar o caso das universidades federais. O Brasil tem um dos parques aeronáuticos mais sofisticados do mundo. Nós temos um jato cargueiro KC-390 que é impressionante. Não é similar em Embraer. Embraer. A própria Imbel, ela produziu uma submetralhadora chamada Uru, que quase ninguém conhece, que é um verdadeiro ensaio na arte da simplicidade. Nós temos esse parque aeronáutico que começou graças à Embraer. Mas a Embraer é decorrente do quê? Do Centro Tecnológico da Aeronáutica, que é decorrente do quê? Do ITA. Nós temos, por exemplo, a mais sofisticada agricultura subtropical no mundo foi desenvolvida no Brasil, Embrapa. A Embrapa veio de onde? A Embrapa veio da USP, Luiz de Queiroz, veio da Escola de Viçosa, Federal de Viçosa, Federal de Lavras. Quer dizer, sem instituições acadêmicas de qualidade, nós não podemos fazer isso. Hoje, aqui e agora, está acontecendo algo espetacular nesse país, que é o caso, por exemplo, do pré-sal. Lá na cidade de Itajubá, na Universidade Federal, onde nós produzimos e temos para pesquisa a maior quantidade de óleo cru fora da costa brasileira, 170 mil litros, só para pesquisa, nós produzimos centrífugas que são despejadas em alto mar para limpar a água suja da água limpa. E graças a isso, Augusto, o complexo de Libras, formado pela Petrobras, pela Shell, pela Total francesa e duas chinesas,
estiveram lá alguns meses atrás para criar um laboratório inédito no mundo, chamado Laboratório de Alta Pressão, cujo objetivo é separar o petróleo que vem lá das profundezas do gás carbônico. Então, isso começou quando? Faz quanto tempo que vocês estão olha, trabalhando essa nisso? tecnologia foi desenvolvida na Universidade Federal de Itajubá há cerca de umas 2 décadas atrás, e foi ela que nos credencia agora a avançar um pouco mais. Mas o trabalho está ameaçado por falta de verba? Não esse trabalho. O que eu comentava com você anteriormente, que é algo que nos preocupa muito, é que na região do sul de Minas, na Universidade Federal de Itajubá, uma instituição centenária, aquela região é um cluster na área de energia no Brasil. Energia, nós bem sabemos, é a matéria-prima para qualquer tipo de desenvolvimento. No entanto, essa instituição, ano passado, segundo semestre, extremamente positivo, é lançado o Instituto Senai de Inovação em Sistemas Elétricos. Esse complexo de 4 grandes laboratórios, que envolve o setor elétrico, mas também toda a cadeia produtiva, se ele existisse hoje, ele seria o 7º maior do mundo e seguramente o mais moderno. Não há algo similar no hemisfério sul. Há dezenas na China, na Europa, nos Estados Unidos. Pois nós estamos agora numa batalha junto a variados setores, não só do governo do Estado de Minas, junto ao governo federal, para que nós sejamos capazes de trazer parcerias públicas-privadas de tal forma que esse complexo laboratorial não se perca. Já se gastou mais de 40 milhões, na região onde nós temos a competência tecnológica, e eu fico me perguntando, o que acontece com o Brasil, onde nós avançamos tantos em determinadas áreas e a gente não se preocupa com os verdadeiros problemas? Quando eu comento com você que os Estados Unidos, por exemplo, em 2015, Barack Obama resolve, de uma vez por todas, chamando o Departamento de Defesa, chamando o Departamento de Energia e dizer, não podemos continuar perdendo a guerra no que tange a supercomputadores para a China. Por que ele fala isso? Porque quando você tem supercomputadores como esse, você consegue fazer numerosas pesquisas extremamente sofisticadas. Quando você observa que na própria China, hoje eles estão entregando, estão produzindo e vão lançar a primeira estação espacial repleta de placas solares, capaz de permitir à China, por estação, 1/10 da energia de Itaipu. Nós nos perguntamos, nós não podemos, em absoluto, nos dar ao luxo de permitir que complexos dessa natureza sejam interrompidos. Você acha que existe esse risco? Eles podem parar? O que você precisa no momento para que as pesquisas e os trabalhos científicos continuem? Nesse caso específico, faz de pegando conta como que você exemplo, está conversando com o ministro que decide tudo. Perfeito. O que você pediria? Nesse caso específico, nós precisamos, primeiro, que as pessoas, e aí não só o cidadão, mas também os nossos dirigentes, os nossos políticos, se apercebam que ciência e tecnologia não é programa de governo, é programa de Estado. As nações mais progressistas estão olhando para 10, 20, 30 anos no futuro e nós estamos tratando um assunto que é absolutamente crucial de uma maneira um tanto volúvel. Portanto, nós precisamos da mídia nos auxiliar, o que é o que está ocorrendo agora. E a imprensa também não sabe entender o problema eu acho na sua real proporção, né? A minha percepção é que nós discutimos uma série de assuntos que têm lá a sua relevância, mas assuntos como esse são pouco discutidos. Eventualmente eu escuto Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, de maneira muito oportuna, alertando, falando, mas são poucas as manifestações, não encontra tanto eco quanto eu entendo que deveria. Só para você ter uma ideia, ano passado, a ministra da Educação da Alemanha, Anja Karliczek, ela apresenta a informação de que o governo alemão vai investir 160 bilhões de dólares, de euros, na próxima década, tanto nas universidades alemãs quanto nos centros de pesquisa. E aqui vão investir. E aí a preocupação que a gente tem é que não só nesse governo, mas também nos governos anteriores, a gente tem assistido
há já um bom período de tempo em que bolsas são canceladas, atividades deixam de acontecer, Tem piorado. recursos são contingenciados e até bloqueados. E, no meu entendimento, se há dois setores que precisam absolutamente terem todo o respaldo e a ênfase, seria a área de educação, a área de ciência e tecnologia, obviamente, porque é ela que agrega valor. Eu vou contar uma história interessante para vocês. A Coreia do Sul, na década de 60, tinha a metade da renda per capita daquela que o Brasil possuía na época. Hoje é a potência que é. Qual é o fato singular? Educação. Conhecimento, ciência, tecnologia, a partir de uma educação que começa de maneira muito severa, muito séria, muito bem executada, já no nível básico. Isso que eu ia perguntar. Deve começar já no nível Mas básico. no nível básico, sem dúvida Existe esse nenhuma. gap, ainda não Absolutamente. não É preciso recurso, é preciso política de mérito, é preciso um planejamento estratégico que envolva toda essa corrente. Educação, ciência, tecnologia e inovação. E o mais interessante, a China, que hoje realmente espanta o mundo pelo seu desenvolvimento impressionante, em 1980 ela respondia tão somente por 2% do PIB mundial. Para o ano que vem, está se falando em 19% do PIB mundial. Claro, são os mais variados fatores, mas eu diria... os resultados são bons, mas o regime lá também é... Mas sem dúvida nenhuma, entendeu? Existem aspectos negativos. Mas o meu foco nesse momento é entender que essa questão política, ela é absolutamente fundamental para que você possa colocar os seus esforços naquilo que é fundamental. Ciência e tecnologia depende muito de liberdade intelectual. Essa liberdade intelectual, que em determinados países, onde a postura autoritária seja um tanto maior, traz determinadas vantagens, mas, obviamente, traz algumas repercussões de ordem negativa. O que eu imagino é o seguinte: o Brasil é um país democrático, era e continuará sendo democrático. Apesar das dificuldades que nós estamos passando, eu sou otimista no sentido de entender que as nossas instituições têm a robustez suficiente, mas além dessas modificações que estão ocorrendo agora na economia, que são de natureza estrutural, me preocupa, Augusto, a possibilidade que nós não possamos estar dando a devida atenção para as questões que envolvem educação, ciência e tecnologia. O preço que nós podemos pagar é um tanto alto, especialmente para as novas gerações. Aqui, você responde se quiser, porque você ocupa o cargo de reitor, tá? Mas o ministro da Educação compreende isso? Existe uma diferença. Eu atualmente ocupo um cargo público. Eu sou absolutamente respeitoso com o meu cargo. Sou tão respeitoso com o cargo que eu ocupo que eu me acautelo de dar qualquer opinião de ordem pessoal com relação a esse aquele indivíduo. Até para não dar pretexto para determinadas medidas. Eu tenho lá, como qualquer cidadão brasileiro, as minhas preocupações, as minhas preferências. Eu agiria dessa forma, não daquela, mas eu posso dizer de uma maneira muito respeitosa e muito séria que esse governo que aqui está foi um governo democraticamente eleito. E eu torço para que esse governo dê certo, porque se isso não ocorrer, todos nós seremos penalizados. Você vive aqui? Sem dúvida nenhuma. Agora, o comportamento de cada pessoa depende da maneira como ela atua. Tá. O que eu entendo que está acontecendo hoje é algo muito interessante. Vamos lá. Existe um programa chamado Futurice. Esse programa é um programa cujo objetivo é dar uma flexibilidade no orçamento das instituições federais. Isso, em tese, é bom. Ele é relativamente controverso. Várias das nossas instituições se manifestaram, apoiando ou não apoiando. Criticaram o quê, por existe um temor de que esse programa talvez pudesse, de alguma maneira, trazer dificuldades no que tange a autonomia da universidade, as decisões que ela toma. Por quê? Porque você é capaz de captar recursos através de uma organização social ou através de uma fundação. A última versão que nós recebemos já nos apresenta
uma possibilidade de avaliar que aquilo que vai ser submetido para o Congresso deverá evitar esses perigos, em termos de respeito à autonomia constitucional das universidades federais. Mais ainda, de que o orçamento que nós recebemos, que é comparativamente a instituições similares do hemisfério norte, bem inferior, ao contrário do que muita gente imagina, esse seja preservado e não se corra atrás de um recurso externo para tentar substituir algo que o nosso país tem obrigação. Sabe por quê, Augusto? As pessoas olham, por exemplo, para os Estados Unidos como uma referência, como um benchmark, que lá a iniciativa privada, uma postura intransigentemente liberal é totalmente suficiente para garantir que as instituições universitárias, educacionais, de pesquisa, funcionem sem o governo. Isso não é verdade, isso é uma falácia, isso é um erro. O que acontece de fato? Vou dar um exemplo. Um celular, um smartphone. O smartphone ele não existe porque a Samsung ou porque a Apple. Ele existe porque aquele equipamento, além de ser um telefone, também depende da internet. Também tem um GPS lá dentro. Também tem uma tela touchscreen. O Estado americano é um Estado empreendedor. Departamento de Defesa, Departamento de Energia, uma série dessas instituições governamentais com universidades americanas foram capazes de garantir a tecnologia básica que, ao longo do tempo, foi aglutinada nesses equipamentos. E é interessante imaginar, a internet foi criação, também chamada inicialmente de ARPANET, a DARPA, que era o sistema de defesa americano, lá no finalzinho dos anos 60, cria a internet. Exatamente. O GPS programa Navistar dos militares americanos, com o apoio da Universidade Johns Hopkins. Vamos mais uma, a tela touchscreen. O que significa isso? Que deve ser feito o que aqui no Brasil? Que deve ser feito o quê? Uma política estratégica que seja de Estado e não esteja sujeito aos sabores, ao humor de governos que às vezes ficam apenas por 4 anos ou no máximo 2 gestões. É preciso blindar a educação, a ciência e a tecnologia brasileira para que nós sejamos capazes de olhar um futuro de 10, 20, 30 anos. E é muito interessante, quando você pega, por exemplo, só para completar aquele raciocínio, uma tela touchscreen. Foi a CIA e a NSF, órgãos de segurança, que fizeram uma concessão pública para a Universidade de Delaware. Então, o que a gente mostra? Não é possível isso que o não Estado... acontece no Brasil. Olha, eu entendo que determinados cuidados estão sendo tomados, mas eu me preocupo com a possibilidade de que eles não sejam suficientes para garantir que a universidade pública seja capaz de aprimorar esse modelo sem correr o risco daquilo que aconteceu décadas atrás, onde o ensino de primeiro e segundo grau público era de qualidade e deixou de acontecer. Na tua gestão, houve algum momento em que as coisas correram como você gostaria que corressem? Estava tudo bem ou não? Sempre houve algum tipo de carência que deveria ser eliminada. Piorou muito agora. E o que é que você reivindica como medida mais urgente? A medida mais urgente... Para a gente dar um sentido prático também, que você está explicando tudo de maneira claríssima, mas para que você não volte com os mesmos problemas para a tua cidade, o que você queria resolver? Muito bem, eu vou fazer uma rápida contextualização. Em 1992, Clinton disputava com George Bush a presidência e o chefe de campanha de Bill Clinton era um sujeito chamado James Carville. E ele cunhou um termo que viralizou, que é economia estúpido. Mas quando você olha ao longo de toda a história, você vê num cenário contemporâneo atual, nações que estavam num estado miserável e hoje possuem um padrão de vida e de progresso absolutamente respeitável. Você começa, talvez, de uma maneira muito singela,
a dizer, é tecnologia, estúpido. É tecnologia. Mas só que para eu chegar a ter essa tecnologia, de criar riqueza de fato, através do conhecimento, eu preciso de toda essa cadeia. Eu vou dar um testemunho da minha universidade. A minha universidade, ela é uma universidade muito focada na área de tecnologia. Nós temos um campus na cidade de Itajubá e outro campus na cidade de Itabira. Nós temos relacionamento, porque nós fazemos extensão e a nossa extensão é extensão empresarial e tecnológica, que é o nosso DNA, é o que nós sabemos fazer. Você só entrega aquilo que você tem. E é o que nós temos. E funciona bem. E funciona muito bem. Nós temos relacionamento com numerosas empresas brasileiras e estrangeiras e nem todos os recursos que a gente é capaz de captar são utilizados integralmente na universidade, porque parte deles acaba voltando para o governo dentro do Tesouro. E é você Isso que desestimula. Você que tem que ir atrás desses recursos com a ajuda de políticos da região, da prefeitura, é assim? Não, não é assim. Você acaba criando um círculo virtuoso onde uma competência atrai outra e as pessoas sabem, as empresas entendem que é possível sim investir em conhecimento no Brasil, naquela instituição, porque isso traz resultados. A nossa praticidade de tal ordem, porque a gente avalia assim, Augusto, olha só que interessante, nós somos a 9ª economia mundial, FMI 2018. Nós somos o 13º país que mais publica papers científicos no mundo, de acordo com a Clarivate Analytics, dados de 2011 a 2016. Mas nós somos também, isso não é tão honroso, o 66º país em termos de inovação. Nós somos o 72º país em termos de competitividade. Aí você avalia, por que esse gap? Vou fazer uma das razões que eu entendo, eu falo isso com muita franqueza, com todos os cuidados e com toda a possibilidade de abrir uma discussão que nem está acontecendo, pelo menos não no Brasil, eu percebo, mas em variados setores no hemisfério norte já está havendo essa preocupação, que talvez a gente tenha criado uma filosofia de trabalho para a nossa carreira acadêmica, onde boa parte dos nossos cérebros mais poderosos se envolveram em algo que traz mérito público e até financeiro, nem tanto assim, que é a questão das bolsas de pesquisa. Nós criamos uma cultura, talvez, com todo o cuidado que a gente tem que ter em termos de que todo o trabalho científico ele tem que ser apresentado para que seja avaliado pelos pares, mas quem sabe nós entramos num processo em que a publicação passou a ser um mérito em si própria, quando, na verdade, ela não deveria ser assim. Ela deveria ser simplesmente uma externalização de resultados de uma pesquisa, de um trabalho de ordem científica que foi bem desenvolvido. Olha aqui. E aí eu estou falando em tecnologia. Tá perfeito. Agora nós estamos fazendo o seguinte, que é um projeto ambicioso nesse programa. Nós estamos querendo, com todo respeito, montar aí um governo paralelo que traga ideias para resolver a situação, várias situações críticas, uma delas é da Universidade Federal, da pesquisa, dos estudos, etc. Então você vai voltar aqui mais vezes para explicar que a gente faz segmentadamente a conversa para você ir desdobrando isso que você disse, que é muito importante. Antes de encerrar, a conversa com o reitor da Universidade Federal de Itajubá, o Dagoberto Gomes de Almeida, Alves de Almeida, desculpe. Antes de você encerrar, já está convidado. Muito obrigado. Tá? Eu queria que você mandasse uma mensagem seguinte, o que você está se dirigindo aos demais reitores de universidades com os mesmos problemas? O que vocês devem fazer? Os meus colegas reitores... Minuto você tem. E nós nos reunimos em diferentes fóruns, cada um com o seu problema, cada um com as suas aflições, com as suas dificuldades. Existem contribuições sendo dadas. Nos aflige enormemente uma injustiça que possa ser praticada no sentido de generalizar e apresentar a Universidade Pública Federal como não sendo com a devida competência, quando há dados que demonstram que a maior parte da pesquisa científica brasileira vem dessas instituições. O que nós queremos é aprimorar
as possibilidades de bem atender a nossa nação, e para isso nós precisamos de maior interlocução, não só por parte da mídia, nos permitir essa possibilidade, mas que a nossa classe científica, tá certo, possa ter acesso à nossa classe política, por perceber que, de fato, nós estamos tratando daquilo que é absolutamente fundamental para o país, que é o progresso consolidado, sustentável, através da educação, que possui uma qualidade tal que permite a geração de conhecimento pela ciência. Ciência essa que, quando ela é capaz de produzir riqueza ao país, à nação, através da tecnologia, ela vai produzir até mesmo a inovação. Outros estão fazendo isso pelo mundo afora. Eu acho que está na hora da gente começar a discutir isso com uma seriedade que transcende governos, porque somos todos temporais, mas o Brasil e a universidade, elas continuam, elas são permanentes. Perfeito. Dagoberto Alves de Almeida, muito obrigado. Você já está nomeado aqui para o gabinete. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Toda vez que você estiver agora também conversando sério, como temos conversado, toda vez que tiver algum problema desse, porque a imprensa cobre muito mal essa área, a imprensa só cobre a área de ensino em crise, em faculdade, em greve, salário atrasado e tal, a gente precisa tratar de outros assuntos. Disponha da Jovem Pan, a gente tem outros programas que são interessados em discutir assuntos que interessam ao povo brasileiro, à nação. Eu agradeço a sua gentileza, a paciência dos nossos ouvintes, daqueles que nos assistem. Eu posso garantir o seguinte, eu tenho absoluta ciência de que é apenas através desse tipo de preocupação em educação, em geração de conhecimento, é que nós vamos sair do rol das nações periféricas e vamos ocupar o nosso espaço devido nas nações mais progressistas desse planeta. Muito obrigado. Perguntar não ofende, termina neste momento. Voltamos na próxima semana. Obrigado.